Sabe quando a gente encontra uma coisa na internet que simplesmente nos faz parar para pensar? Um texto que, à primeira vista, parece só um monte de palavras jogadas, mas, quando olhamos com mais atenção, percebemos que tem ali um ritmo, uma lógica muito própria. Pois bem, é num desses enigmas digitais que vamos mergulhar hoje e vamos tentar decifrá-los juntos. O texto começa assim um pouco confuso, né? A cura que se cura, onde está o modo de pensar, agir, refletir. As palavras parecem tropeçar umas nas outras. É quase como um convite para entrar num labirinto. E a primeira reação é pensar, ok, isso não faz o menor sentido. Então, fica a pergunta: será que estamos diante de um texto sem pé nem cabeça ou de uma lógica que funciona de um jeito diferente? A nossa análise aqui sugere que, por baixo dessa superfície caótica, existem sim temas e regras bem consistentes. O desafio é encontrar esses fios que conectam tudo. E a primeira chave para entender este quebra-cabeças está no jeito como o texto fala sobre ação. Parece existir uma obsessão quase mecânica com a relação entre pensar, fazer e o que vem depois. E o mais fascinante é a clareza dessa ideia no meio da bagunça, onde toda a ação leva a uma consequência do que se fez naquilo que se pensou e agiu. Fica muito claro que, no universo deste texto, nada acontece por acaso. É tudo uma corrente de causa e efeito. E isto aqui ilustra perfeitamente. É um processo em 3 atos, bem simples. Primeiro, vem o pensamento. Depois, a ação, que nasce desse pensamento. E, por fim, a consequência, que é inevitável. É como se fosse a lei da física que governa este mundo de palavras. Ok, avançando para o segundo grande tema, a gente vê como essa lógica se expande. O texto adora apresentar conceitos opostos, bem e mal, sim e não, mas de um jeito muito particular. Ele não os vê como um conflito, mas como duas faces da mesma moeda. E a dualidade que mais se repete, o par que é quase o protagonista da história, é longe e perto. O autor parece fascinado com essa ideia de distância e proximidade, e usa essas palavras para criar um paradoxo constante. E como é que o texto resolve essa contradição? De uma forma surpreendente, ele mesmo nos dá a resposta, na lata. Ele diz que essa separação entre os conceitos é apenas um truque de ilusão. A distância, segundo o texto, simplesmente não é real. E aqui está a citação completa que confirma tudo. Longe ou perto, os dois estão corretos, estão na mesma dimensão, porque é um truque de ilusão. Ou seja, para o autor, o que parece separado está, na verdade, no mesmo lugar. É uma ideia muito poderosa que muda o jeito como lemos todo o resto. E tudo isso nos leva ao conceito central, a palavra que dá título ao texto e que ecoa por toda parte: a cura. Só que claramente não é uma cura para uma doença, é algo muito mais abstrato. Então, o que é, afinal de contas, essa tal de cura? Se não é algo médico, o que é que ela cura? O texto vai deixando pistas quase como migalhas de pão. E se a gente juntar todas essas peças, uma definição começa a aparecer. Bem, o texto nos diz que a cura é algo que se conserta por si só, que ela se encontra na consistência da vida, ou seja, no fluxo natural das coisas, e o mais importante de tudo é um processo natural e não algo forçado ou artificial. E aqui está a afirmação mais direta que encontramos. A cura é a naturalidade. Ela cura-se de forma natural, não de forma artificial. Então, a cura parece ser a aceitação desse fluxo natural das coisas, o reconhecimento de que os opostos são uma ilusão e que a consequência sempre segue a ação. Mas, quando achamos que o mistério está resolvido, tem uma última camada neste enigma. Lá no final do documento, depois do último ponto final, o autor se revela. E essa revelação dá um novo significado a tudo que lemos antes. O nome dele é Marcos Magalhães Duarte. A assinatura aparece ali como a de um artista orgulhoso da sua obra. Mas não é só o nome que ele nos dá. Logo abaixo do nome, ele se descreve com 3 palavras completamente contraditórias: medíocre, mediano, genial. Ele é as 3 coisas ao mesmo tempo. Assim como longe e perto, o autor se recusa a ter uma identidade única. Ele contém os seus próprios opostos. O que nos deixa com esta pergunta final: será que este texto é a obra de um gênio, criando um significado profundo, ou de alguém medíocre, escrevendo aleatoriamente? E somos nós que criamos o sentido ao tentar encontrá-lo? Ou talvez, como o próprio texto sugere, os dois estejam corretos. Talvez encontrar e criar sejam apenas um truque de ilusão.